Minhas irmãs e meus irmãos, graça e paz seja convosco. Estamos na segunda lição da EBD Adultos, uma lição belíssima, escrito por esse pastor que eu particularmente gosto muito, pastor Claudionor Correia de Andrade. A lição de hoje da revista A Raça Humana, Origem, Doutrina e Redenção é a lição número 2, a criação de Eva, a primeira mulher. Texto áureo: E disse Adão: Esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Gênesis capítulo 2, verso 2. A mulher foi criada de modo especial. O texto bíblico, a leitura bíblica em classe é Gênesis 2, do 18 ao 25, os objetivos gerais dessa lição. A missão do homem outorgada pelo Criador é glorificar a Deus, propagar a espécie e administrar o planeta. Objetivos específicos: primeiro, apresentar a mulher no plano de Deus. Segundo, descrever a criação da mulher. E terceiro, apontar a missão da mulher. É uma lição muito interessante. Bora? Para você que não se inscreveu, se inscreva em nosso canal para não perder nem o vídeo e as outras novidades a respeito da teologia que vem por aí. Inclusive, as nossas lives que nós estamos programando para sábado, às 17 horas. Todo sábado. Primeiro tópico, a descrição da criação da mulher. No prosseguimento do estudo sobre a origem da raça humana, que é o primeiro bloco desse trimestre em que estamos a perquirir sobre a doutrina do homem, a chamada antropologia teológica, hoje iremos minudenciar a criação da mulher. Desculpa, hoje eu estou gastando o português. Cumpre observar, portanto, que Adão, o primeiro homem, é o ancestral de toda a raça humana e é por isso mesmo que ele é conhecido como pai da humanidade, um representante de toda a humanidade, já que todos os demais seres humanos provêm dele, inclusive a própria mulher. Aí você confere em 1 Coríntios 11, verso 8. Depois de ter criado o homem, posto o mesmo no jardim e lhe dado instruções, o Senhor verificou que o homem não podia viver solitário. Era um ser social. Por isso mesmo afirmou para si mesmo, abre aspas, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora para que esteja como diante dele. Fecha aspas, Gênesis 2,18. É evidente que nessa consideração divina não decorreu de um erro de cálculo. Trata-se tão somente de uma forma de expressão que permita a nós entendermos o que foi a deliberação divina. Em Gênesis 1:26, já vimos que o Senhor quis criar o homem sexuado, macho e fêmea, e aqui em Gênesis 2:18, há apenas uma expressão que nos permita vislumbrar esse projeto divino. Deus já sabia, evidentemente, que o homem que criara era um ser social, que dependia de uma companhia para não só sobreviver, como cumprir o propósito de Deus que ele queria. Mas, como havia feito o homem como um ser racional, capaz de pensar, de se relacionar com o seu Criador, o Senhor, de modo pedagógico, quis que o homem tivesse consciência da sua potencialidade. E por isso mesmo, antes de criar a mulher, quis que o homem sentisse a necessidade que tinha de uma companhia, tivesse consciência da sua natureza social. Assim, o Senhor leva todos os animais criados à presença de Adão e lhe manda que lhe desse nome a todos eles. Gênesis 2,19. Ao fazê-lo, o Senhor quis mostrar ao homem que ele era o dominador de toda a criação terrena, pois o gesto de dar nome a alguém é uma demonstração de autoridade sobre aquele que é nomeado. Nossos pais revelam o domínio que têm sobre nós precisamente porque são eles que nos dão o nome que temos. Lembrando que na cultura oriental, nome não é apenas uma designação da pessoa, como é na cultura ocidental,
mas um sinal de identidade, uma demonstração do caráter do ser. Além de mostrar que o homem era superior aos demais seres vivos terrenos, tanto que lhes podia nomear, o Senhor também, com esta atitude, quis mostrar ao homem que ele era dotado de razão, dotado de intelecto, de capacidade de pensar e que, portanto, era criativo. Portanto, se constituir numa espécie de parceiro do próprio Deus, tendo condições de modificar a natureza que lhe fora criada pelo Senhor. E mais do que isso, até comunicar-se de forma inteligível e articulada, tanto que era capaz de criar palavras. A linguagem humana, ao contrário do que dizem alguns cientistas, é totalmente distinta da eventual linguagem que possa ter com os outros seres vivos, pois essa é a expressão da sua razão, é a própria expressão do homem interior, desse componente imaterial que só o homem possui na criação da terra. Adão, então, obediente, deu nome a todos os seres e, usando seu intelecto, pôde perceber, sem que Deus o falasse, que todos os animais tinham seu parceiro, que todos tinham sua companhia, mas que ele, o homem, estava só. Adão, então, sentiu a necessidade de uma companhia, notou que era um ser social e que não era bom que estivesse sozinho. Gênesis 2:20. Adão se sentiu incompleto. Deus fez com que Adão tivesse tal sentimento precisamente para valorizar a solução que o próprio Senhor já havia dado. Assim, a proeminência de Adão, a sua condição de pai da humanidade, a sua ancestralidade, que é, por exemplo, evidenciada pelo apóstolo Paulo em 1 Timóteo 2,13, é mostrada pela Bíblia Sagrada como sendo uma incompletude, como algo que seria ou necessitaria de aperfeiçoamento. Não se tem, portanto, sentido algum dizer que a Bíblia é um livro machista ou patriarcalista. Mas bem ao contrário, ao trazer a revelação da origem da própria raça humana, mostra que a proeminência de Adão jamais foi tida e a vida como detenção de uma posição absoluta ou suficiente, mas com a proeminência que defendia de complementação. A companhia, como vai dizer o filósofo, ninguém é uma ilha. Deus havia cumprido seu propósito de fazer Adão sentir a necessidade de uma companhia, e mais do que depressa, para que esta consciência não fizesse sofrer ou ter uma melancolia, fez cair sob um profundo sono, a primeira anestesia da história, e realizou também a primeira cirurgia, tomando uma das costelas de Adão e dela fazendo surgir a mulher. Gênesis 2:21. Essa narrativa bíblica apresenta importantíssimas lições. A primeira, a de que a sexualidade é despertada espontaneamente no ser humano, pois é algo da sua natureza. Adão foi feito macho, assumiu essa consciência posteriormente, tendo havido um pesado sono. Entre o instante dessa consciência e o momento em que se uniu com a sua companheira. É assim que se desenvolve a sexualidade no ser humano. Após o período de formação, onde o ser humano é definido como homem ou mulher, há um intervalo em que ocorre um profundo sono do organismo com relação à sexualidade. Sono este que cessa quando dá início da adolescência, quando então se desenvolvem os caracteres sexuais secundários que fazem com que o ser humano fique pronto para a procriação, para se unir a uma pessoa do sexo oposto e assim completar e participar da reprodução da espécie humana. Vemos assim que é uma grande mentira a afirmação de que cabe ao ser humano escolher ser homem ou escolher ser mulher, o que daria mediante uma construção social, visto que o contexto bíblico é bem claro ao mostrar que homem e mulher foram criados antes mesmo que existisse sociedade, apesar de o homem ter sido criado um ser social. Ademais, é importante observar, como diz o filósofo brasileiro Olavo de Carvalho, que a ideia de construção social ou construto social é fruto de uma indevida dissociação entre o mundo mental e o mundo real, como se pudesse haver uma construção social que não tivesse uma correspondência na realidade. Se eventual construção social não tiver tal correspondência, estaremos diante de uma imaginação e nada mais.
Olavo de Carvalho explica bem essa situação no vídeo que nós vamos deixar o link aqui embaixo, Construto Social, Futuro das Universidades e Eternidades, que você pode acessar. O sexo é determinado naturalmente e está aí a genética a demonstrar que os homens têm cromossomos X e Y, enquanto as mulheres têm 2 cromossomos X. Pela vontade divina, sendo que há 2 períodos bem determinados para a fixação de tal sexualidade, o início ocorrido durante a formação do próprio corpo, na fase intrauterina, e outro que é, afinal, desenvolvida na adolescência, quando são desenvolvidos os caracteres sexuais secundários. Por isso, é completamente desordenadora e confrontadora da natureza a chamada erotização infantil, esse movimento levado avante pelo inimigo de nossas almas, em que se pretende despertar precocemente o ser humano do pesado sono de Adão, atiçando a sexualidade, a vida sexual ainda na infância, quando o ser humano ainda não está preparado para a sexualidade, quando ainda o corpo não está pronto para exercer tal sexualidade. A cada vida que passa, seja pela própria alimentação, seja pelos estímulos provocados na sociedade, máxime pela mídia, nossas crianças têm sido levadas a assumir uma posição diante da sexualidade, a ter relacionamentos sexuais, e o resultado disto não é senão uma espécie de distúrbios e de prejuízos para a formação física, moral e espiritual da pessoa, o que, aliás, tem levado muitos a adotar a homossexualidade como se isso fosse natural, mas simplesmente a consequência de uma perversão da própria natureza humana, provocada por estímulos extremos e que nada tem de naturais. É o que nós estamos observando aqui dentro da perspectiva do nosso autor. A segunda lição que apresentamos nessa narrativa bíblica é que o homem e a mulher são iguais em essência e em natureza. Deus formou uma mulher do homem, ou seja, não há qualquer diferença essencial entre o homem e a mulher. A mulher foi tirada do homem num verdadeiro caso de clonagem que faz com que não haja diferença substancial entre o homem e a mulher. Ambos são seres igualmente humanos. É importante vermos como na revelação que Deus deu ao homem sobre a sua própria criação, tem-se um posicionamento totalmente distinto daquilo que foi veiculado durante os muitos anos entre os pensadores humanistas, evidentemente, inclusive os que eram considerados mais racionais, como era o caso dos filósofos gregos, onde havia uma discussão sobre a própria humanidade da mulher, que era visto como um ser que ou não era dotado de alma, ou então possuía uma alma inferior. Deus mostra que homem e mulher são ambos imagem e semelhança de Deus. Ambos têm a mesma essência, não havendo um maior do que o outro, um superior ao outro em termos de natureza. Esta igualdade é afirmada quando se diz que a mulher foi tirada de uma das costelas de Adão, ou seja, do lado do homem, a demonstrar que o homem e a mulher deveriam viver lado a lado, eram complementares, não havendo uma superioridade ou inferioridade de um em relação ao outro. No plano original de Deus, não havia qualquer preponderância entre homem e mulher, ainda que o homem tenha sido criado primeiro, em termos cronológicos. Essa criação cronológica, no entanto, nada significava senão a própria consciência que teve o homem da necessidade que tinha da mulher. Aliás, é assim que o apóstolo Paulo bem sintetiza a situação, quando disse, abre aspas, todavia nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor, fecha aspas, 1 Coríntios 11:11. A terceira lição que nos dá o texto sagrado é de que a mulher, embora seja essencialmente igual ao homem, dele é diferente, já que sua estrutura teve como ponto inicial um osso, ao contrário do homem que teve como estrutura fundante o pó da terra. Por isso, a sexualidade abrange muito mais do que simples genitalidade. A simples diferença dos órgãos reprodutores de um e de outro, bem ao contrário, a sexualidade abrange características distintas, não só físicas, mas também psicológicas, que fazem com que a unidade, a completude, somente se construa com a união entre um homem e uma mulher. É interessante observar que a palavra hebraica formou em relação à mulher
é diversa da empregada para o homem. Trata-se da palavra banará, cujo significado principal é edificar, construir. Ao criar o homem, Deus estava a construir algo maior do que a própria mulher, que é a própria unidade da humanidade, condição sine qua non para que o propósito divino fosse alcançado. Quando despertou, sem que Deus tivesse falado coisa alguma, Adão, ao ver a mulher, disse que ela havia sido tirada de seus ossos, era carne de sua carne, e por isso seria chamada varoa, porque do varão havia sido tirada. Assumiu assim, de livre e espontânea vontade, a oferta que Deus lhe dera, aceitando recebê-la por companheira. Esta afirmação de Adão nos traz uma quarta lição, qual seja a de que um homem e mulher se completam, formam uma unidade, mas tal completude, tal unidade depende da presença de Deus. Adão estava em plena comunhão com Deus e percebeu que a mulher que lhe fora dada como companheira. É por isso que o apóstolo Paulo diz que o homem e mulher precisam um do outro, mas no Senhor. E também é a mesma razão pela qual o sábio Salomão fez questão de descrever a união entre homem e mulher como um cordão de 3 pontas, Eclesiastes 4:12, a mostrar que essa união é mais uma demonstração da imagem e semelhança de Deus, já que temos aqui uma vez uma triunidade, a exemplo da trindade divina. Como se isso fosse pouco, tem-se que a condição de igualdade em essência da mulher é reconhecida pelo próprio Adão, que ao despertar do sono faz questão de dizer que a mulher era osso do seu osso, carne da sua carne, ou seja, a mente do homem sem pecado estava em perfeita consonância com o imperativo divino da igualdade em essência entre o homem e a mulher. Entretanto, o texto sagrado também mostra claramente que há uma diferença entre o homem e a mulher. Diferenças entre si, o que elimina de pronto o igualitarismo que se tem defendido nos últimos tempos, que teve início no movimento feminista e que hoje encontra seu desenvolvimento na ideologia de gênero. Esta nefanda teoria que se mostra como um dos principais elementos do espírito do anticristo, que, estando entre nós desde sempre, 1 João 4,3, está na iminência de dominar completamente o planeta, pois o Senhor Jesus está às portas para arrebatar a sua igreja. Embora Adão reconheça que a mulher é osso dos seus ossos, carne da sua carne, chamou-a de varoa, porque do varão foi tomada, ou seja, a mulher, embora tenha sido formada do varão, ela não se confundia, tinha especificidade. A palavra varoa, que se encontra na versão Almeida Revista e Corrigida, é a hebraica Ishá, substantivo feminino que significa mulher, esposa ou fêmea. A origem da palavra foi registrada em Gênesis 2:23, onde Adão disse: "Ela será chamada mulher, Ishá, porque foi tomada do homem." Embora esta palavra significa predominantemente mulher ou esposa, ainda é usada de várias outras maneiras, aquelas que são capazes de gerar filho, Gênesis 18:11, uma viúva, Rute 4, verso 5, 1 Samuel 27, verso 3, uma adúltera, Provérbios 6:26, capítulo 7, verso 5, crianças do sexo feminino, Números 31:18, ou fêmeas dos animais, Gênesis 7:2. Segundo a Bíblia, palavra-chave, dicionário do Antigo Testamento, verbete 802, na página 1542. Percebe-se que Adão, ao nomear a mulher como varoa, demonstrou que tinha ela uma individualidade própria, pois, ainda que fosse da mesma essência do homem, era um ser humano tanto quanto o homem, mas tinha particularidade que a tornava diferenciada. A mulher foi criada para ser adjuntora, Gênesis 2:18, e a palavra em foco aqui é negradé, parte fronteira, especificamente uma contraparte ou parceiro, usualmente advérbio especialmente com preposição, de fronte, de ou perante, de fronte de ou,
longe, distante, na presença, de frente do outro, vista a certa distância, segundo a Bíblia de Palavras-Chave, Dicionário do Antigo Testamento, verbete 5048, na página 1786. A mulher, portanto, é uma contraparte do homem, ou seja, que lhe completa, que vai aonde ele não vai, alguém que entende e amplia o alcance do varão, com ele formando uma unidade, alguém que é parceiro, ou seja, forma um par, está ao lado, tornando possível o propósito estabelecido por Deus para aquele ser criado à sua imagem e semelhança. A ideia adjuntora, portanto, nada tem a ver com a ideia de serviçal ou de uma criada, como alguns desavisados podem interpretar, mas como diz a Nova Tradução Linguagem de hoje, NTLH, alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. A mulher, portanto, deve se associar ao homem para que ambos consigam cumprir o propósito estabelecido por Deus à humanidade, fazendo aquilo que o homem não tem condições de fazer, já que tem ela uma sensibilidade mais aguçada que o homem, bem como a perspicácia que a permite realizar várias tarefas ao mesmo tempo, como bem descreve o proverbista no capítulo 31 de Provérbios. Esta ideia de adjuntora, a palavra hebraica ezer, adjuntora, auxiliadora, ajudadora, ajuda, socorro, auxílio, amparo, Bíblia de Estudo, Palavra-Chave, Dicionário do Antigo Testamento, verbete 5828, página 1835, mostra claramente que não há qualquer subalternidade no papel da mulher, mas antes, até um aspecto protetivo de socorro, o que explica, aliás, a própria sensibilidade de a mulher é dotada para servir de amparo e de proteção ao homem. Na descrição de Gênesis, capítulo 2, verso 18 a 25, a mulher é criada por Deus da costela. Da costela do homem ela é colocada como um outro eu, como interlocutor junto ao homem, o qual, no mundo circunstante das criaturas animadas, está só e não encontra em nenhuma delas um auxiliar que lhe seja conforme. A mulher, chamada desse modo à existência, é imediatamente reconhecida pelo homem como carne da sua carne e ossos dos seus ossos, Gênesis 2:23, e precisamente por isso é chamada mulher. Na linguagem bíblica, esse nome indica a identidade essencial com referência ao homem, ish, homem, isha, o que em geral as línguas modernas infelizmente não conseguem exprimir. Ela chamar-se-á mulher, isha, porque foi tirada do homem, ish, Gênesis 2:3. O texto bíblico fornece bases suficientes para reconhecer a igualdade essencial do homem e da mulher, que, do ponto de vista da humanidade, ambos desde o início são pessoas, à diferença de outros seres vivos do mundo que os circunda. A mulher é um outro eu no comum à humanidade. Desde o início aparecem como a unidade do dois, e isso significa a superação da solidão originária na qual o homem não encontra um auxiliar que lhe seja semelhante, Gênesis 2:20. Trata-se aqui do auxiliar, só na ação no submeter a terra, Gênesis 1:28. Certamente se trata da companheira da vida, como tal qual o homem pode unir-se com a sua esposa, tornando-se com ela uma só carne, e abandonando por isso seu pai e sua mãe, conforme Gênesis 2:24. Esse texto que eu acabei de ler, esse parágrafo, está na Carta Apostólica Mulheres de Gnatem, número 6, disponível aqui no link abaixo do vídeo que você pode acessar para ver mais sobre esse assunto. Esse assunto, ademais, não é unilateral, pois da mulher em relação ao homem, mas recíproco, ou seja, tanto da mulher em relação ao homem quanto do homem em relação à mulher. Tanto assim é que algumas versões, como na Nova Versão Internacional, NVI, traduz Gênesis 2:18 da seguinte maneira, abre aspas, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda, fecha aspas. A utilização de corresponder dá esta ideia de reciprocidade, que está sim embutida no texto, até porque na unidade do dois, ou na unidade dos dois, o homem e a mulher são chamados, desde o início, não só a existir um ao lado do outro ou juntos, mas também a existir reciprocamente, um
para o outro. Assim explica também o significado daquele auxiliar de que fala em Gênesis 2, versos 18 ao 25, abre aspas, dar-lhe-ei um auxiliar que lhe seja semelhante. Fecha aspas. O contexto bíblico permite entendê-lo também no sentido de que a mulher deve auxiliar o homem e que este, por sua vez, deve ajudar a ela ou ajudá-la. Em primeiro lugar, por causa do seu idêntico ser pessoa humana, é fácil compreender que, neste plano fundamental, trata-se de um auxiliar de ambas as partes, de um auxiliar recíproco. Humanidade significa chamada à comunhão. Essa é uma citação que nós fizemos de João Paulo II, número 7. Em sua infinita bondade e sabedoria, Deus cria um ser para ajudar o homem a sair da sua solidão existencial. Esse ser só surge das mãos artísticas do perfeito Criador com uma missão e a cumpre de forma plena, ajudar o homem em algo que ele não poderia realizar por si mesmo, sair da solidão. O termo Ezer Kenegdo, cujas versões no português são ajudadora idônea, ajudadora que lhe seja idônea, alguém que auxilie e lhe corresponda, ajudadora que seja adequada, é com frequência mal interpretado, transmitindo a ideia de que a mulher criada é uma subordinada ou prestadora de serviço com grau inferior ao primeiro ser humano criado, o homem. Porém, se confirmarmos o termo Ezer em outras passagens bíblicas, por exemplo, Salmo 46:1, ele nos mostrará o próprio Deus como nosso Ezer, ou seja, aquele que nos tira de uma situação da qual não podemos sair sozinho, por exemplo, de uma tribulação. A palavra Ezer, quando se refere a Deus, jamais é traduzida portando a ideia de que é o nosso subordinado ou prestador de serviços, mas a ideia de Deus como auxílio ajudador em algo que está acima de nossas capacidades. Logo, afirmar que a mulher é subordinada ao homem é uma falta grave na interpretação bíblica ou uma leitura parcial tendenciosa. A grande motivação da criação da mulher é primariamente companheirismo, termo que vem do latim cum panis, que significa aquele com quem dividimos o pão. Essa visão é uma bela finalidade da criação da mulher. Um ser que está ao meu lado, com quem eu posso dividir o pão. Esse é um texto adaptado de Catito Carlos e Dagmar, o verdadeiro significado da ajudadora idônea, disponível aqui no link embaixo, que você também pode acessar. Como afirma a missionária norte-americana Diane Hofer Ellis. Como afirma a missionária norte-americana Diane Hofer Ellis, a palavra auxiliadora tem um significado muito especial. A palavra em hebraico é Ezer, que se refere a alguém que dá ajuda ao outro no dia da batalha. A palavra aliado capta bem essa ideia. Foi usado a respeito de Deus como nosso socorro em Salmo 124, verso 8, e nosso auxílio contra os nossos adversários, Deuteronômio 33:7, também foi usado em relação a um rei que ajudou ao outro e até dos soldados que ajudaram seu rei. Então, ser auxiliadora não é algo inferior, como Deus não é inferior a ninguém. Isso ajuda-nos a entender como a mulher é auxiliadora na vida dos homens. Ela ajuda na guerra espiritual na vida dos homens. Ela não é opcional, mas sim é uma aliada necessária para que o homem e a mulher cumprissem as ordens de Deus. Sem ela, cumprindo sua função, seria mais difícil para o homem cumprir suas ordens. A mulher é uma aliada necessária na vida do homem. Esse texto foi tirado do contexto, uma auxiliadora que corresponda como ser uma aliada necessária, parte 1, disponível no link que nós também vamos disponibilizar aqui embaixo, se você quiser ver todo o contexto. Advém daí o fato de que a sublimidade da feminilidade que se encontra na maternidade, quando Adão vai dar o nome para a mulher, o que parece ter ocorrido apenas após a queda, dá a ela o nome de Eva, por ela ser a mãe de todos os seres viventes. Gênesis 3, verso 20. Está aqui
Em foco a palavra ravar, doador de vida, Ravá ou Eva, em a primeira mulher, Eva, na Bíblia de Estudo, palavra-chave, Dicionário do Antigo Testamento, verbete 2332, página 1627. A maternidade é o ápice da feminilidade, porquanto é por meio dela que a mulher completa o propósito divino para a humanidade, sendo instrumento para a perpetuação da espécie humana, o veículo pelo qual se cumpre a segunda ordem dada por Deus ao primeiro casal, que foi o da multiplicação, o da reprodução. Gênesis 1, 28. A maternidade mostra bem esse papel complementar da mulher, pois é por meio dela, mulher, que se dá continuidade na geração seguinte ao cumprimento da ordem divina à raça humana, que ante a transitoriedade do ser humano se tem a perpetuação do desígnio divino aos seres humanos. Não foi à toa, portanto, que o inimigo de nossas almas tentou a mulher, por meio dela, atingir o plano divino concebido para a humanidade. A mulher era complementação do projeto divino, instrumento para qual se daria a perpetuação deste plano. Aquela que era o veículo de vida se tornaria o veículo da morte. No entanto, o ardil do inimigo se mostrou inócuo, pois embora a mulher tenha sido instrumento para a entrada do pecado no mundo, ainda que um mero instrumento imediato, já que o pecado entrou no mundo pelo ser humano e não apenas pela mulher, como nos mostra os textos de Romanos 5,12, 1 Coríntios 15, 21, já que Adão uniu com o gesto de Eva e ambos comeram do fruto proibido, Gênesis 3,6, o fato é que a mulher estava destinada a ser também o veículo da redenção, na medida em que, desde a revelação do plano salvífico, ficou evidenciado que o Redentor seria semente da mulher. Gênesis 3,15. Tanto assim é que Eva muito se alegrou quando deu à luz a um varão. Gênesis 4,1. Quiçá pensamento já ter chegado o Redentor, mas embora não fosse Caim o Salvador esperado, a fim de se tornar mãe, Eva pôde verificar que a promessa de Deus realmente se cumpriria e que por meio da maternidade a mulher seria o veículo do qual introduziria no mundo que estava no maligno aquele que havia de redimir a humanidade. E no tempo aprazado, realmente nasceu Jesus de mulher, Gálatas 4,4, que foi o ponto culminante da autorrevelação de Deus à humanidade. Observação: o envio deste filho consubstancial ao Pai como homem, nascido de mulher, constitui o ponto culminante definitivo da autorrevelação de Deus à humanidade. Esta autorrevelação possui caráter salvífico, como nos ensina outra parte do CV segundo, abre aspas, aprove a Deus em sua bondade e sabedoria revelar-se a si mesmo como tornar conhecido o mistério da sua vontade, Efésios 1,9, pelo qual os homens, por intermédio de Cristo, verbo feito carne, e no Espírito Santo, têm acesso ao Pai, que se torna participantes da natureza divina. Efésios 2, verso 18, 2 Pedro 1,4. Aí você confere esse texto, que é um recorte da carta Dei Verbo dentro da Mulheres Dignitatem, que nós vamos deixar no link abaixo, tá ok? Os itálicos que nós colocamos aqui, ou os grifos, também são originais. A maternidade constitui-se assim no ponto culminante da feminilidade e o ser mulher não pode ser entendido senão diante desse espectro, de modo que a mulher deve ser entendida como sempre alguém que está sendo preparada para ser mãe, ainda que por circunstâncias alheias à sua vontade. Esta maternidade não se realiza biologicamente, mas certamente se realizará psicológica, afetiva e emocionalmente, como vemos, por exemplo, dos casos como de Noemi, que se tornou mãe de suas noras, mesmo depois da morte dos seus filhos, Ruth, capítulo 1, do 8 ao 14, ou de Débora, que foi mãe para os israelitas, Juízes 5:7, independentemente de ter sido mãe biológica. A propósito, é Raquel e não Leia que é tida como a mãe de Israel, Jeremias 31:15.
Entende-se assim porque é de origem satânica toda e qualquer teoria, ideologia ou entendimento que busque considerar a maternidade como sendo um peso, um desprestígio, um fardo, uma opressão ou coisa semelhante. Muitos têm agasalhado essa falsa concepção, tanto que cada dia que passa as mulheres têm decidido a ter filhos com idade mais avançada, depois que alcançarem uma certa estabilidade profissional, o que tem causado um sem número de problemas. Até porque tal concepção ocasiona gravidezes de risco em virtude da idade da mulher na primeira gestação. O que ojeriza a maternidade está por detrás também dos movimentos que defendem a liberação sexual, que desvincula a prática do sexo à procriação, que desencadeia tanto o movimento em prol da contracepção que, dentro dele, da defesa do aborto, mostra que um abismo sempre chama para o outro abismo. Salmo 42:7. A mulher foi feita para ser mãe, e na maternidade se encontra o ponto culminante da feminilidade. É este o ensino bíblico, é este o desígnio divino que homens e mulheres devem se submeter sem qualquer questionamento. Neste ponto culminante da feminilidade, que é a maternidade, temos a concepção, a mulher no nível mais elevado que pode atingir o ser humano, que é o do amor maternal, que o próprio Deus admite ser o mais elevado tipo de amor, como vemos em Isaías 49:15. Apresenta-se, pois, aqui a mulher como o aperfeiçoamento da humanidade, aquela que completa o desígnio divino para a raça humana, tanto que por meio da maternidade não só permite a perpetuação da espécie, como torna possível a comunhão interpessoal e, por consequente, produz o mais próximo ao amor divino. Sob esta perspectiva, até poder-se-ia falar em uma superioridade feminina, mas uma superioridade que adviria da maternidade e da execução de um amor mais próximo ao amor divino, que se revelaria no companheirismo e na instigação da sensibilidade sua junto ao homem, algo muito, mas muito diferente, para não dizer diretamente oposto do futuro feminino preconizado pelo empoderamento feminino, que se encontra, aliás, entre as finalidades da chamada Agenda 2030 da ONU. O objetivo quinto da Agenda 2030 é alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. O desvirtuamento do movimento feminista para implementar uma agenda de gênero que tem na ideologia de gênero seu ponto culminante é muito bem descrito pela escritora católica norte-americana Bailey O'Leary. Vamos para a terceira e última parte, a missão da mulher. Todo esse tópico poderia ser resumido pelo tema família, a obra-prima da criação. A criação da mulher, porém, traria a criação de algo que lhe era superior, bem como ao homem, a saber, a família. Assim que Deus trouxe Eva a Adão, e este percebeu tratar-se a mulher daquilo que lhe completaria, temos o surgimento da família, a primeira instituição social surgida, criada pelo próprio Deus. A família é obra-prima de Deus, pois é através da família que o ser humano poderia cumprir os propósitos de Deus para a sua existência. Foi somente após a criação da família que sobreveio a bênção de Deus para a humanidade, como vemos em Gênesis 1:28, quando é dito que Deus abençoou tanto macho quanto fêmea e que o Senhor explicitou qual era o propósito de Deus para o ser humano: frutificar, multiplicar-se e encher toda a terra, dominando assim sobre toda a criação terrena. Frutificar significa dar fruto. Esta produção de fruto mostra a dimensão espiritual do ser humano. O homem deveria produzir fruto, ou seja, deveria ter uma conduta tal qual demonstrasse a presença de Deus na sua vida. Este fruto outro não é senão o fruto do Espírito, que é caridade, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé e temperança. Gálatas 5:22. Fruto que, após o pecado, só pode ser produzido quando somos escolhidos e enviados por nosso Senhor Jesus Cristo
João 15,16. São os frutos da justiça por Jesus Cristo para a glória e louvor a Deus. Filipenses 1:11. Homem e mulher deveriam ter um comportamento que glorificasse ao Criador enquanto administrava a criação terrena. Esta frutificação tornava-se possível pela comunhão que havia entre o primeiro casal e o próprio Deus que, como se deduz em Gênesis 3:8, diariamente vinha ao encontro do homem para um instante especial de diálogo e comunicação, momento em que certamente o ser humano era instruído e se edificava espiritualmente pela presença e companhia do Senhor com ele. Multiplicar seria reproduzir. Homem e mulher deveria gerar outros seres humanos e nos mostrar de pronto que a atividade sexual é boa, na verdade muito boa, Gênesis 1:31, algo criado por Deus e que, portanto, só pode ser uma boa dádiva, Tiago 1:17. Adão e Eva foram criados já com o propósito de se reproduzir e dar origem aos outros seres humanos. Encher a terra significa que Adão e Eva deveriam procriar, tanto para que habitassem toda a terra e não apenas o jardim onde haviam sido postos no Éden. A terra fora criada e preparada para que o homem habitasse nela. Mais uma vez vemos como é de origem satânica a ideia de alguns ambientalistas de que a preservação da natureza depende do desaparecimento ou pelo menos de uma drástica redução da população humana sobre a face do planeta. Dominar a terra importava em administrar a terra para o Criador, exercer a sua superioridade adaptando-se à terra aos seus interesses, lavrar, mas preservando a natureza feita por Deus, guardar, o que somente seria possível mediante a união de esforços entre homem e mulher. Gênesis 2:15. É, portanto, na família constituída a partir do casamento que o homem e a mulher conseguiram, em comunhão com Deus, exercer plenamente a sua humanidade. Este era o ambiente criado pelo Senhor para que tivesse na terra já a reprodução do existente no céu, visto que a família possui um só tempo, os dois tipos de relacionamento existentes na eternidade, a comunhão interpessoal, que é a Trindade divina, reproduzida no relacionamento conjugal, onde ambos são uma só carne. Gênesis 2:24, e o relacionamento de pai e filho, advindo da procriação, que reproduz um relacionamento já existente entre Deus Pai e Filho, como também o relacionamento que se estabelece entre Deus e os homens que creem em Jesus Cristo. Muito cuidado com esse ponto para a poesia das relações e não a necessidade exata dessas relações, uma vez que Jesus não foi gerado pelo Pai. Ele é Deus, totalmente Deus. Revelação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Continuamos. Era esta harmoniosa, sublime e maravilhosa existência que havia tido o homem e a mulher na presença do Senhor. Situação que perdurou até que o homem pecasse, e tudo pondo fim, como havemos de estudar na próxima lição.